Bom dia, 22 de abril de 2025, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. No vídeo de ontem à noite, mostrei aqui a chegada de um amigo meu que conheci agora pessoalmente, mas que já havia conhecido por meio do YouTube, o grande sargento na reserva José Marques. José Marques mora em Igaraçu, no estado de Pernambuco. Então ele chegou a Brasília anteontem e ontem fui buscá-lo e dei um passeio com ele aqui em Brasília. E mostrei aí no vídeo de ontem, não é? E aí eu e o José Marques, veja aí de novo. Eu e o José Marques aí, ó, na Praça dos Três Poderes aqui no Distrito Federal. Veja aí. Brasília aí, ó. Eita, eu tô filmando. Sargento Marques aí, rapaz, Igaraçu. É o Taco Plaza aqui, ó. Tem um canal no YouTube aí. Se quiser acompanhar ele, é um muito inteligente, viu? Professor, aposentado. Sábio, muito sábio. Grande Sargento Marques. Muito bem. Então é isso. José Marques, ele veio sozinho, né, a Brasília. A Edilves Miguel, é uma amiga nossa, Edilves Miguel, ela mora na capital, Rio de Janeiro. E ela vive sozinha. E ela não gosta de viver sozinha. Então ela está à procura de algum homem aí, não é? Companheiro. E ela viu aí o vídeo, né? Eu e o José Marques aqui em Brasília. Ela viu aí o vídeo e ela perguntou se o José Marques é solteiro. Não, é Dilves. Ele é casado. O José Marques é casado e um homem muito feliz. É um homem muito feliz. Então, aí está a resposta. É Dilves. Muito bem, gente. Então, ontem mostrei aqui alguns pontos aí turísticos de Brasília para o José Marques, fui com ele, e um dos pontos foi a torre de televisão aqui em Brasília, torre de televisão. Na torre de televisão, o José Marques comprou ali, com um ambulante, comprou ali uma garrafa de água. Quando ele compra a garrafa de água e começa a tomar, não é? Ele recebe mais aqui, ó, mais um folheto evangélico, ó. Mais um folheto evangélico aqui, ó. Sociedade Bíblica do Brasil, ó. Mais um folheto aqui evangélico, pequeno. Então ele estava lá, ele é testemunha, ele recebeu lá do vendedor ambulante este folheto aqui evangélico, este. E eu também recebi e guardei aqui para fazer o vídeo. Então vamos aqui a mais um vídeo sobre um folheto evangélico. O que está aqui é a mais pura ilusão. Então vamos analisar isso aqui. Então o título, veja aí o título, ó. Como ser salvo. Olha aqui. Como ser salvo. Olha o título. Como ser salvo. E aqui passagens do Novo Testamento. Aqui é cristianismo puro, a salvação. E aqui o cristianismo. Então aqui o primeiro diz: então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E aí diz, continua aqui agora, outra passagem. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, por meio de Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. E aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Está dizendo aqui que Jesus, o Filho de Deus, na teologia cristã, Jesus é a única salvação. Não existe salvação se não for por Jesus. A outra passagem aqui. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele, em Jesus, recebem por meio dele o perdão dos pecados. Veja a ingenuidade da teologia do cristianismo, teologia cristã. A ingenuidade.
E aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. E aqui, mais passagens ainda. Vamos aqui. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que têm fé em Jesus. Isso é o cristianismo, gente. É o cristianismo. E aqui está Gálatas, capítulo 3, versículo 26. E a última passagem aqui, ó. Pois existe um só Deus, veja aí, e uma só pessoa, que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. E está escrito aqui no finalzinho: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Gente, o que está escrito aqui é a pura fantasia do cristianismo, não é? E muita maldade aqui. Eu sempre digo, quem estuda religião, como eu o faço há muitos anos, quem estuda religião sabe muito bem que o cristianismo, por exemplo, está longe do amor. Os cristãos não conseguem entender o significado da palavra amor. E é tão fácil, não é? Você vê aí dicionários. Eu aqui em casa tenho 2 dicionários. Eu tenho os 2 melhores dicionários da língua portuguesa aqui em casa. O Roais, o dicionário do Roais e do Aurélio Buarque de Holanda. Os 2 melhores dicionários do Brasil eu tenho aqui em casa. E lá está escrito lá a palavra amor. Vários significados. Mas os cristãos até hoje não entenderam o que é o amor. Quem ama, todo mundo sabe disso, não é, gente? Quem ama, agasalha, não é isso? Quem ama, faz carinho. Quem ama, cuida. Quem ama, não tortura. Quem ama, odeia a tortura. Quem ama, não tortura qualquer pessoa, principalmente em fogo, como faz o cristianismo. E principalmente torturar uma pessoa só porque não crê em Jesus. O cristianismo é de uma maldade sem fim. Essa é a grande verdade. E aí estou aqui para mostrar. E ainda diz aqui, ó, o folheto cristão, ó, como ser salvo. A única solução é Jesus, ó. Se você não crer em Jesus, você, quando morrer, será torturado eternamente. Castigo eterno. Que religião má o cristianismo, hein? Que religião má. Então é isso aí, gente. Aqui a pura verdade. E eu fiz aqui um apanhado, ó, sobre o folheto, ó. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui para uma orientação melhor. Aqui, 2 absurdos do cristianismo. 2. Vamos estudar isso aqui. O primeiro absurdo, o sacrifício de Jesus. O segundo absurdo do cristianismo, tortura eterna para quem não acredita em Jesus. São os 2 absurdos do cristianismo. Vamos ao primeiro. O absurdo, o sacrifício de Jesus. Então veja, o sacrifício de Jesus. Na teologia cristã, Deus sacrificou seu próprio filho Jesus, um inocente, para os cristãos. Deus sacrificou seu próprio filho Jesus para que ele mesmo, Deus, perdoasse os pecados da humanidade. Veja que teologia absurda. Um pai, veja bem, leva o filho, veja bem, um pai leva o filho à tortura, Jesus, à morte, Jesus, para que o pai venha a perdoar os pecados
da humanidade, do povo pecador. Veja como a teologia cristã, ela é absurda, ela é irracional. Aqui não é ofensa a qualquer cristão, não. Aqui é a crítica à teologia cristã, que ela é um verdadeiro absurdo. Nada tem a ver com amor. Então veja, Deus sacrificou seu próprio Filho Jesus para que Ele mesmo, Deus, perdoasse os pecados da humanidade. E aí você vê, a primeira coisa, a injustiça aí. Injustiça, tortura e morte de um inocente, Jesus. Jesus inocente sob a visão dos cristãos, hein? Então você vê a injustiça, tortura e morte de um inocente, Jesus. E a inutilidade agora dessa teologia, a inutilidade dela. A humanidade continua pecando. Então veja, Deus sacrificou seu Filho Jesus, levou seu Filho Jesus à tortura e à morte para que Deus perdoasse os pecados da humanidade. E aí vem a inutilidade. A humanidade continua pecando. Viu aí? Então você vê aí a injustiça e a inutilidade, não é? E veja, é aí um inocente Jesus, sob a visão dos cristãos, um inocente pagando pelos pecadores. Uma injustiça, uma monstruosidade. Cristianismo. Agora vem, de onde os cristãos tiraram essa ideia de sacrifício de Jesus, hein? Aonde eles foram buscar isso, hein? É fácil. Qual é a origem do sacrifício de Jesus, hein? O Velho Testamento. Os livros que estão no Velho Testamento. Os cristãos foram buscar sacrifício de Jesus lá. E como eles fizeram isso? Vamos lá, aqui está. A origem agora dessa estranha e injusta ideia, o sacrifício de Jesus. Quando os livros do Velho Testamento, que estão no Velho Testamento hoje, que não é velho para os judeus, quando esses livros foram escritos, não havia um cristão na terra. Então os livros foram escritos lá no Velho Testamento, depois de 1000 anos, 10 séculos, é que surgiram os cristãos. Então os cristãos foram buscar muitas coisas para a doutrina deles lá no Velho Testamento e foram buscar o sacrifício de Jesus, uma aberração lá no Velho Testamento. Então coloquei aqui, para que você entenda facilmente, Levítico. Leia lá Levítico, capítulo 16, versículos 15 a 28. Está escrito lá, o sacrifício pelo povo. Olha aí, isso antes de qualquer cristão aparecer na face da terra. Então veja, ali em toda a Bíblia você vê animais irracionais, principalmente animais irracionais, lá no mundo ignorante da Bíblia, animais irracionais, aí bode, carneiro, cordeiro, animais irracionais sem defeitos físicos, eram sacrificados para que o Deus Javé perdoasse os pecados do povo de Israel. Essa ignorância está lá, no Velho Testamento. E os cristãos foram buscar essa ideia de sacrifício de Jesus lá, no Velho Testamento. Entendeu? Lá no Velho Testamento, veja, um cordeiro, um animal irracional, era sacrificado e com a morte do cordeiro, Deus, Javé, perdoava os pecados do povo de Israel, com a morte do animal irracional, o cordeiro. E aí os cristãos pegaram e colocaram a mesma coisa em Jesus. Jesus, o cordeiro, olha aí, sendo sacrificado e morto para que Deus perdoasse os pecados da humanidade. É a mesma ligação, viu aí? E aqui está em Evangelho de João, já no Novo Testamento, texto cristão. Veja lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí? Olha aí. João dizendo para Jesus: eis o Cordeiro de Deus, Jesus, olha aí, ó, que tira o pecado do mundo. Ou seja, no Velho Testamento, o cordeiro, animal irracional, sem pecado, era sacrificado. O Deus Javé perdoava os pecados do povo de Israel. A mesma coisa Jesus. Jesus sacrificado, sem pecado, e o Pai dele, Deus, tirando o pecado os pecados da humanidade. Viu aí? Os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus lá no Velho Testamento. Uma ideia absurda. Matar um animal, matar um ser humano, para que a entidade perdoe os pecados do povo. Essa ignorância está aí. Em Hebreus também, aqui, texto cristão, Hebreus, a mesma coisa. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Está escrito: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, olha aí, assentou-se à destra de Deus. Então aí, o Novo Testamento também, dizendo que Jesus foi um cordeiro sem pecado, foi sacrificado e morto para que o Pai dele, Deus, perdoasse os pecados da humanidade. Tudo isso buscado no Velho Testamento. Aí eu pergunto a você, todos os escritores da Bíblia concordavam com essa ideia de sacrifício? Um inocente morrendo por pecadores? Todos os escritores bíblicos concordavam com isso? Claro que não. Vou dar um exemplo aqui, ó, contra essa ideia de matar um inocente para o Deus perdoar os pecadores. Aqui está. Leia lá Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Leia lá. Vamos ler aqui. Entre aspas aí, ó. Os pais, escute bem, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Viu aí? Quem escreveu aqui o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, era contra esse negócio de matar uma pessoa para que o Deus Javé perdoasse os pecados de outras pessoas, de pecadores. Era contra. Quem escreveu o que está em Deuteronômio, capítulo 24, 16, era contra sacrifício, como o de Jesus, em que o Deus Javé leva o próprio filho à tortura e à morte, para que só assim ele, Deus Javé, venha a perdoar os pecados da humanidade. Entendeu? É Jesus pagando pelos pecadores. É uma ideia absurda. É o sacrifício de Jesus. Então, quem escreveu Deuteronômio, capítulo 24, 16, era contra isso aí. Diz aqui, ó, cada qual, ou seja, cada pessoa, cada qual será morto pelo seu pecado. Então, é contra Jesus, inocente, morrer pelos pecados de uma pessoa. A pessoa que pecou é que tem que morrer. Jesus, inocente, não pode morrer em lugar da pessoa. Mas o cristianismo é isso aí. Então, quem escreveu o que está em Deuteronômio, capítulo 24, 16, foi contra esse negócio de matar alguém para que a entidade perdoe os pecados dos pecadores. Veja aqui, ó. O pai inocente, olha aqui, o pai inocente não pode ser morto pelo pecado do filho. Já outros escritores bíblicos já pensavam diferente. Daqui, ó, a contradição, não é? Aqui diz, ó, o filho inocente não pode ser morto pelo pecado do pai. Viu aí? Cada pessoa será morta pelo seu próprio pecado. Viu aí? Contra a morte de Jesus, um inocente, sendo sacrificado e morto para que a entidade perdoasse os pecados da humanidade. Viu aí? É a mesma coisa, ó. Jesus não pode ser morto pelo pecado dos outros. Cada qual será morto pelo seu pecado. Viu aí?
Então, quem escreveu o que está em Deuteronômio, capítulo 24, 16, era contra esse negócio de matar um inocente, sacrificar um inocente, para que o Deus venha perdoar os pecados da humanidade. Entendido isso aí? Então os cristãos foram buscar essa ideia de sacrifício de Jesus, que é um absurdo, é uma monstruosidade, foram buscar isso aí lá, nas escrituras hebraicas. Pronto. Entendido. Agora vamos ao segundo absurdo aqui, do sacrifício de Jesus. Esse aí é o pior ainda. É a tortura eterna, veja bem, tortura eterna no fogo, castigo eterno, apenas para quem não acredita em Jesus. Veja a maldade do cristianismo. Nada tem a ver com amor. Quem ama não tortura, meu amigo. Quem ama, agasalha. Quem ama não impõe castigos nem físicos e nem psíquicos. Então aí está a monstruosidade aí, o segundo absurdo do sacrifício de Jesus. Tortura eterna, cara, no fogo ainda, para quem apenas não crer em Jesus. Que maldade! Cristianismo. E aqui estão algumas passagens que eu trouxe, para esse caso aqui. Tudo aqui, atribuído a Jesus. Veja. Evangelho de Marcos, leia lá. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Atribuído a Jesus, hein? Jesus aqui dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha aí. Jesus aqui pregando para seus discípulos, hein? Depois da ressurreição, na lenda cristã. Então veja Jesus dizendo aqui que quem não crer nele, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo eterno do inferno. Onde está o amor aqui? Como é que você vai punir alguém só porque não crer? Viu aí? É o segundo absurdo dessa teologia sacrifício de Jesus. Mateus, veja Mateus, capítulo 13, versículo 42, também atribuído a Jesus, hein? Jesus dizendo: e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Viu aí? Quem escreveu isso aqui, gente, há 2000 anos, naquele mundo ignorante da Palestina, quem escreveu isso aqui não tinha a menor ideia de amor. Não existe amor nisso aqui. Condenar ao fogo eterno, à tortura eterna, uma pessoa apenas porque não crer em Jesus. Isso aqui é de uma maldade sem fim, e é o cristianismo. Essa é a principal teologia do cristianismo, a volta de Jesus para aquele tempo. Entendeu? Mais uma passagem aqui. Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15. Está escrito assim, também, grave bem, atribuído a Jesus. Veja, também atribuído a Jesus. Diz assim, Jesus falando, hein? Isso atribuído a ele, hein? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Veja aqui mais uma monstruosidade, mais uma maldade atribuída ao próprio Jesus e texto cristão. Jesus aqui está dizendo para os discípulos o seguinte: meus discípulos, vocês vão aí batendo de porta em porta pelas cidades aí. Vão aí pedindo ajuda,
e vão pregando a palavra. Jesus dizendo, para os discípulos dele. Aqui está. Então vocês devem sair, passando de cidade em cidade, batendo palmas ali nas casas. E é o seguinte, se vocês chegarem a uma casa e os visitantes não abrirem a porta para vocês, se os moradores não abrirem a porta para vocês, meus discípulos, Jesus dizendo, está aqui. Se os moradores não abrirem as portas para vocês, se eles não ajudarem vocês, não ouvirem as palavras de vocês, vocês devem ficar tranquilos. Não esquentem a cabeça. Jesus dizendo, para os discípulos. Não fiquem com raiva dos moradores, não. Sabe por quê? Porque quando o Messias, Jesus voltar, o Filho do Homem, Jesus dizendo, ele dizia que era o Filho do Homem. Então, quando o Filho do Homem voltar à terra, no dia do juízo, aqueles moradores que não abriram as portas para vocês, meus discípulos, aqueles moradores sofrerão muito mais do que os moradores das cidades de Sodoma e Gomorra. Na lenda bíblica, Sodoma e Gomorra, 2 cidades, os moradores foram mortos pelo Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos. Então Jesus está dizendo aos discípulos dele, veja aqui, Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15. Jesus dizendo, não fiquem com raiva dos moradores que não ouvirem vocês, porque no dia do juízo esses moradores vão se lascar. Eles serão queimados na fornalha acesa. Jesus dizendo, E os cristãos, pasmem, ainda dizem que o cristianismo é amor. Viu aí, gente? É tão fácil mostrar a verdade, não é? Não é fácil mostrar a verdade? Só que poucas pessoas são honestas, não é? Poucas pessoas são honestas, não é? Não dizem a verdade. Escondem a verdade. É isso? Está lá, o Novo Testamento. Mais uma passagem também atribuída a Jesus. Mateus, capítulo 25, versículo 46. Também atribuída a Jesus. Olha a maldade. E irão estes para o castigo eterno. Olha aí. Porém, os justos para a vida eterna. Então Jesus aqui está pregando para os discípulos dele, atribuído a Jesus. E Jesus dizendo que quem não concordar com as palavras dele, quem não o aceitar como seu salvador pessoal, irão, veja aí, quem não aceitar Jesus, quem for contra as doutrinas de Jesus, irão para o castigo eterno no dia do juízo, quando eles aguardavam, não é? Então veja, castigo eterno. Essa noção de castigo é do mundo antigo, gente. Hoje nós estamos num mundo evoluído, ainda bem, o mundo evoluiu. O mundo nosso é milhões de vezes melhor, milhões, que o mundo aqui dos cristãos há 2000 anos na Palestina. A ignorância deles aqui, dos cristãos. Sempre assim, errou, tem que ser castigado. Castigo físico, sofrimento. Essa era a ideia deles. Uma pessoa errou, castigo físico, castigo horrível. Era assim, eles tinham essa ideia na cabeça. Se a pessoa errou, tem que ser castigada. E castigo físico, tortura. Essa era a ideia deles, dos cristãos na época. Hoje no Brasil, por exemplo, mudamos isso aí. Hoje você pega o pior criminoso do Brasil, vamos pegar um cara aí que matou 100 pessoas já. Então você pega esse homicida que já matou 100 pessoas, horrível, né? Você pega a justiça brasileira, aí é justiça. Ela pega esse cidadão e não mata, e muito menos tortura. É proibido torturar preso. É proibido torturar criminosos. A única punição, hoje, a justiça, a única punição é prender o criminoso. Ele é preso.
E ele recebe tratamento médico. Quando ele adoece, ele tem médico, ele tem psiquiatra. O preso toma café de manhã, o preso almoça, o preso joga, o preso janta, entendeu? Então veja o nosso mundo como é muito diferente do mundo aqui do cristianismo há 2000 anos, naquele atraso lá. Eles aqui só pensavam em castigo. Jesus aqui, ó, castigo. Se a pessoa errou, castigo. Aqui está. Nossa lei não, nossa lei é de amor. Preso algum pode ser torturado. Olha aí. E Jesus torturando aqui apenas quem não crer nele. Aqui no Brasil ninguém é torturado, ninguém é preso, ninguém é condenado por não crer em Jesus, por não crer em Maomé, porque o nosso mundo é justo. A justiça hoje é justa. Não é esse mundo aqui ruim do cristianismo, não, no início. Sempre aqui, ó, castigo eterno, e aqui atribuído a Jesus, hein? Castigo eterno para quem não crer em Jesus. Que absurdo. É o cristianismo, gente. Essa é a verdade que líderes cristãos, que são pessoas extremamente falsas, eles não explicam isso aqui. Então cabe a mim vir aqui e explicar. Viu aí? Então veja as passagens. Marcos 16:16, Mateus 13:42, Mateus 10:14 e 15, Mateus 25:46 e por aí vai. E aí veja o pior. Gente, raciocine aí. Você que está assistindo ao vídeo, você se acha uma pessoa inteligente? Se você se acha uma pessoa inteligente, então vamos aqui. Raciocine. É óbvio, uma pessoa que não crer em Jesus, que não crer em Maomé, que não crer em Buda, veja, é racional, é justo uma pessoa dessa levar uma punição, ser condenada? Uma pessoa que não crê em Jesus, é justo condenar uma pessoa dessa porque não crê em Jesus? É justo condenar uma pessoa porque não crê em Maomé? É justo condenar uma pessoa simplesmente porque não crer em Buda? Não crê em Buda? É justo isso, gente? Claro que não, você sabe disso. É loucura você condenar uma pessoa, é loucura. É uma monstruosidade você condenar uma pessoa por não crer em Jesus. Por não crer em Jesus, a pessoa vai ser castigada eternamente, apenas porque não crê em Jesus. É uma loucura e é uma monstruosidade. É uma loucura do cristianismo, é uma monstruosidade do cristianismo. Eu sempre digo aqui que o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Então você aí, que é pai, veja bem, você, ser humano, você torturaria uma pessoa porque ela não crer em você? Não. Você torturaria, veja bem, você torturaria seu filho porque ele não crê em você? Claro que não. Só porque ele não crê em você, você torturaria? Não. Aí Jesus diz que vai torturar quem não crer nele. Eternamente ainda, hein? Tortura eterna. Viu aí o problema do cristianismo? São vários problemas. É uma teologia muito absurda. Entendido isso aí, gente? Então fiz aqui o esboço para explicar a você direitinho. Explicado, não é? Então é isso, o sacrifício de Jesus é uma teologia completamente absurda e injusta. E aí está o primeiro absurdo. Aí, o sacrifício de Jesus, o primeiro absurdo. O segundo absurdo, a tortura eterna para quem apenas não crê em Jesus. Que maldade! Isso se chama cristianismo. É lamentável. Mais um vídeo e muito obrigado.